Graça e paz, bom dia, irmãos e irmãs. Mais um domingo de escola dominical, iniciando um novo tema para as nossas reflexões, crescimento, conhecimento da palavra, enfim. Tema que tem me surpreendido também, né? A gente não está usando agora nenhuma base, né? Como referência, a não ser a Bíblia e as perspectivas teológicas aí de alguns teólogos, né? Comentaristas, alguns estudos que a gente está tendo a partir de enciclopédia mesmo. Então, estou tendo que fazer uma vasta pesquisa aí sobre o tema, né? Boas-vindas aí aos irmãos. Tato, aproveitando que o meu áudio está aberto, faça essa oração para a gente começar a nossa aula, por favor. Amém, pastor. Amém. Obrigado, Pai, por mais um dia, Senhor Deus. Obrigado por mais essa rica oportunidade, Pai, de estarmos, Senhor Deus, reunidos, Pai, em Teu nome, Pai, para aprender e crescer um pouco mais contigo, Senhor Deus. Usa mesmo a vida do pastor Eduardo nesse tempo, usa as nossas vidas também, Senhor Deus, para que nós possamos juntos, Senhor Deus, como igreja, como corpo de Cristo, crescer na Tua presença, Pai. Nos instrui, Senhor Deus. Mostra, Senhor Deus, a Tua vontade e o Teu querer sobre as nossas vidas, Senhor Deus. Fala mesmo ao nosso coração nesse dia, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor Deus. Amém. Amém. Pessoal, a gente poderia fazer um estudo aí, estilo aula de escola dominical, falando já direto do tema, né? Do reino de Deus. Mas eu acho que se a gente for passo a passo, fica algo um pouco mais produtivo para nós, do ponto de vista de um entendimento um pouco mais sólido, um pouco mais profundo sobre o tema, tá? Então, a gente vai seguir essa mesma dinâmica que a gente tem trabalhado nos temas de nova aliança, nos temas de fé, para a gente consolidar esse aprendizado, tá bom? E eu creio que tem muita coisa para que o Espírito possa nos agregar nesses dias. Então, o tema do reino de Deus, eu acho que é muito importante a gente entender que ela encontra uma centralidade nessas três religiões de raiz abrâmica, né? Então, tanto o islamismo como o judaísmo e o cristianismo fala sobre o reino de Deus. Muito mais numa perspectiva futura, né, para o islamismo e para o judaísmo, e semana que vem a gente vai ver um pouquinho mais isso, né, numa perspectiva mais escatológica, né, do que para nós cristãos, né? Então, nós cristãos temos uma visão escatológica, mas nós temos uma compreensão de reino presente. A gente vai ver um pouquinho melhor sobre isso com o passar das nossas aulas, tá? Para nós cristãos, por conta desse viés presente e futuro, então o reino de Deus ele tem um tema um pouco mais central na pregação de Jesus Cristo. E Jesus, quando veio instaurar o seu evangelho, quando ele veio pregar, anunciar as boas novas, a centralidade dessa mensagem de Jesus está no reino de Deus, tá? Então, o reino de Deus, ele tem uma grande relevância para a igreja cristã. E o Novo Testamento, ele apresenta o reino tanto com essa, então, realidade presente nas nossas vidas, né? Como também um anúncio para que a igreja cumpra a sua missão, o seu mandato, para que, então, este reino venha de forma mais consolidada, tá? E vamos com calma trabalhar sobre isso. O objetivo para nós, nessas aulas nossas, vai ser analisar essa importância, né, do reino de Deus na nossa pregação, até mesmo na nossa forma de vivermos, né,
como cristãos, vai nos ajudar a valorizarmos esse mandamento de Jesus no sentido de missão da igreja, uma compreensão real desse tema missionário que a gente tanto fala, né? Eu tenho percebido também que algumas perguntas vão surgir, e eu acho que é importante, como eu não estou seguindo um autor, eu acho importante vocês dizerem sobre perguntas, porque fazer pergunta vai ajudar a gente também nessa pesquisa e nesse aprofundamento do tema, tá bom? Então, as perguntas que podem surgir em vocês vai ajudar a gente a elaborar também um aprofundamento do tema. Algumas perguntas que surgiram para mim, né? E que eu estou tentando responder nesse estudo, né? Então, o que é o reino de Deus para nós cristãos? Qual é a extensão desse reino, se é que a gente pode entender reino como sendo, então, algo que se estabelece, tá? Embora um pouco dessa pergunta a gente vai tentar responder hoje. Quem é o rei desse reino? Uma outra pergunta que me surgiu quais são, então, se tem um rei, quais são os súditos desse reino, né? Quais as autoridades desse reino? Qual a cultura e quais são as leis que regem esse reino? O que esse reino ele manifesta? Quais são os sinais desse reino? Qual ou quais são os inimigos desse reino? Como se entra nesse reino? Como se participa desse reino? Como se vive ou como a gente vai viver nesse reino, tá? Alguém tem mais algum tipo de pergunta aí ou curiosidade falando sobre o tema reino aí que surge? Eu já ouvi gente perguntando se o reino virá ou se o reino já é. Ah, se o reino virá ou se o reino já é, né? Essa vai ser uma das perguntas assim um pouco mais clássicas, né, para a gente responder, Kátia. Talvez eu preciso criar um pano de fundo e a semana que vem a gente vai tentar esclarecer. O que é o reino de Deus para o judeu? Porque o judeu também espera, né? E aí, a hora que a gente entender isso, a gente vai conseguir compreender por que é que Jesus, quando anuncia o reino, não é entendido. Porque para eles, o reino é escatológico. Para nós, é presente, né? Então, se já é ou se vai ser, está muito impregnado nessa mensagem de Jesus, né? Então, essa é uma pergunta primeira aí que surge para a gente, né? Vamos responder ela, legal. Que mais, gente? Então, vamos prosseguir? Vamos tentar responder, então, uma primeira pergunta aí. Que é também uma confusão que a gente faz, né? Então, é reino dos céus ou é reino de Deus? Né? Já pararam para pensar nisso? Qual que é a expressão correta aí? Já pensou nisso, Kátia? A Kátia está me aparecendo aqui. Já eu vi uma vez um estudo que Mateus usa essa expressão porque ele está se comunicando com os judeus, né? E para os judeus, eles não usam o nome de Deus, né? Então, para que não... como a carta, né, o evangelho é dirigido para os judeus, ele usa o reino dos céus. Mas, em tese, é a mesma coisa. É isso aí. Mas como que surge isso dentro da cultura judaica? Vamos tentar aprofundar um pouquinho mais isso para a gente consolidar, porque essa é uma informação primeira que a gente tem, mas vamos ver na Bíblia mesmo se isso procede, se isso é verdade, né? Então, a gente tem, a partir do grego, né? Então, estamos falando de Novo Testamento. Basileia ton ouranon, que é então, Basileia, o rei, né? E quando a gente está falando de Basileia, a gente vai encontrar mais de 140 menções no Novo Testamento só com essa palavra Basileia,
tá? Então, Basileia ton oranon, né? Que é essa expressão reino dos céus. Em contrapartida, é o Basileia touteon, ou touteon, como no texto que eu estou pegando aqui, como referência, que é o reino de Deus. Então, vamos pegar dois textos, tá bom? Primeiro texto, Mateus 4:17 e Marcos 1:14 e 15. Fio, pega esse texto de Marcos para a gente, por favor. Kátia, se você puder pegar. Estou abrindo aqui. Mateus, começando pelo Mateus. Ok. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Então está na mesma versão que a minha aqui. Como é que está a sua, Fio? Depois que João foi preso, Jesus foi para Galiléia, onde anunciou as boas novas de Deus. Enfim, chegou o tempo prometido. Proclamava o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Então, a gente está vendo aqui já uma primeira expressão, reino dos céus em Mateus e reino de Deus em Marcos. A gente tem também uma comparação que a gente pode fazer com Mateus 5, 2 e 3, Mateus 5, versos 2 e 3, e Lucas 6, 20. Mateus, aproveitar que a Kátia fica no Mateus, e aí o Felipe vai abrindo os outros, tá bom? Pode ser assim? Vamos fazer? Então ele passou a ensiná-los: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Legal. E aí, esse mesmo texto, numa perspectiva de Lucas. Então Jesus se voltou para os seus discípulos e disse, é o 20, né? 20. 6:20. E disse, felizes são vocês pobres, pois o reino de Deus lhes pertence. É interessante porque em Lucas parece que Jesus... Rapaz, está tendo um culto aí, mano. Porque parece que Jesus está olhando para os discípulos e falando para os discípulos que eles são os pobres, né? E Marcos, e Mateus também, a gente vê Jesus olhando para a multidão, né? E se referindo à multidão. Então, é uma visão de Lucas, embora o sermão de Lucas também não é monte, né? O sermão de Lucas é o sermão da planície, porque Jesus desce para um local, enquanto os outros Jesus sobe no monte, né? Então, Lucas ele tem uma perspectiva diferente. Essas questões ajudaram no decorrer da história a esse pensamento de dois lugares. Um outro texto, que aí é um texto que confundiu muita gente também, que é o texto de Mateus 19, 23 e 24. Mateus 19, 23 e 24 veio decretar essa ideia de diferenciação de reino dos céus e reino de Deus. E aí, por favor, Fio, Marcos 10, 23 a 25. Marcos 10, de 23 a 25, e Kátia, Mateus 19, 23 e 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: em verdade lhes digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda lhes digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Aqui, agora, Mateus usa duas expressões: reino dos céus e reino de Deus. Esse é um dos textos que colabora para o pensamento de alguns interpretarem reino dos céus como sendo alguma coisa diferente do reino de Deus. Vai lá, Fio. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos, como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Os discípulos se admiraram de suas palavras, mas Jesus disse outra vez, filhos, entrar no reino de Deus é muito difícil,
É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Legal. Até aqui tranquilo, meninos? Então vamos lá, vamos esclarecer um pouco. A Kátia nos abriu a cortina, né? Então, vamos fazer uma análise um pouquinho mais profunda disso, dos textos bíblicos. Então, reino dos céus. A gente vai ver essa expressão 32 vezes no Novo Testamento, só que todas elas estão em Mateus. A gente também vai perceber que reino de Deus, ela aparece 66 vezes, expressão reino de Deus. E 4 vezes ela está em Mateus. E todas as outras vezes a gente tem nos outros evangelhos de Marcos e no evangelho de Lucas, no evangelho de João, você vai ver a expressão reino e outras expressões sobre reino, assim como nas cartas, até em Apocalipse, você vai ver expressões reino, né? Reino de Deus em Apocalipse também, mas a expressão Basileia, tá? Trazendo como referência o reino de Deus. Aí são mais de 140 vezes, se eu não me engano, são 144 vezes que a gente vai ver essa expressão, tá bom? Então, reino dos céus e reino de Deus, a gente está tratando como sendo a mesma coisa. Então, é a partir dessa constatação, dessas duas expressões, que algumas pessoas elas concluem reino de Deus como sendo coisas distintas, e reino dos céus, reino de Deus, são distintas. Até que o brilhante e majestoso Constantino surge na parada, e aí o bonitão se intitula bispo e estabelece uma doutrina para a igreja institucionalizada. E aí ele diz e sacramenta essa ideia que alguns tinham de dois aspectos do reino, vamos chamar assim. Ele diz que reino dos céus é no céu. E ele afirma que o reino dos céus é no céu. E o reino de Deus é a igreja. Quando Constantino ele propaga essa doutrina, começa a haver uma distorção completa do cristianismo, principalmente no que diz respeito à doutrina que Jesus Cristo nos ensinou sobre reino de Deus. E a gente vai perceber essas distorções no decorrer das nossas aulas. Porque a partir do momento que o reino de Deus é a igreja, a instituição se torna o centro. E aí, por que algumas pessoas, elas tanto endeusam a igreja? Né? E aí, eu não estou falando da igreja de Jesus, porque a igreja de Jesus não é o reino de Deus. A igreja que Jesus deixa não é. Essa igreja, esse reino que Constantino está reinando aí. Porque ele está determinando doutrinas, ele está determinando uma série de coisas. Ele está determinando como que as igrejas agora... Ele está colocando moldes, formatos nas comunidades, coisa que não tinha. Ele está tornando a igreja hermética. Ele está institucionalizando aquilo que Jesus desinstitucionalizou. E ele está colocando a igreja num papel fundamental dentro do Evangelho de Jesus. A igreja de Jesus, a gente vai poder perceber que ela tem o seu papel no reino, mas ela não é o reino. Tá? Então, quando nós falamos do reino de Deus, reino dos céus, o Evangelho de Mateus e os outros evangelhos e cartas estão falando da mesma coisa. Tá? Então, como a Kátia disse bem, quando Mateus escreve o seu evangelho, ele está destinando para os judeus que são recém-convertidos. E por isso o evangelho ele traz muito da tradição judaica
o Evangelho de Mateus. Ele fala numa linguagem que judeu entende, por isso é importante a gente conhecer um pouco sobre a história do judeu, e por isso que eu estou falando, nós precisamos de um pano de fundo aqui, numa perspectiva judaica do que é reino de Deus, tá? Para a gente poder entender por que Jesus está anunciando o reino, tá? Então, o evangelista, ele respeita as tradições dessa comunidade que ele está escrevendo, tá? Isso é importante a gente entender. Como isso surge, gente? Durante o exílio babilônico, né, o povo judeu passa a fazer das suas cópias algo diferente, tá? Durante o exílio babilônico, eles deixam de pronunciar o nome de Deus. E eles passam a adotar o que nós conhecemos, o tetragrama, né? O Yod, Re, Vav, Re, que na verdade é o Y, H, W ou V, H de novo, né? Então, o que é esse tetragrama? É o nome de Deus que não se pronuncia. Então, a tradição judaica diz que eles estavam procurando preservar o nome de Deus para que um pagão, ouvindo, ele não profanasse o nome de Deus. Eles estavam em terras pagãs. Então, eles deixam de escrever o nome de Deus e eles passam a pronunciar outros significados, tá? Tanto que, com o passar dos anos, o nome de Deus, ele se tornou impronunciável mesmo, porque eles perderam a pronúncia. Nem o judeu hoje consegue saber qual é o real nome de Deus, porque ele deixou de ser pronunciado, tá? Então, foi quando eles começaram a usar o que a gente chama de circunlocução. O que é circunlocução? São expressões substitutas, tá? Então, por exemplo, antigamente, eles usavam ruá. Então, eu vou usar a expressão porque a gente não sabe a pronúncia, tá? Ruá e Yavé. Então, eles passaram a usar o ruá e o tetragrama para não se pronunciar o nome de Deus. Mas quando eles liam, que era o nome de Deus, eles interpretavam, então, Ruach Kadosh. Então, existem algumas expressões que, inclusive, no Antigo Testamento, você tem o Ruach Kadosh, ou seja, o Espírito Santo. Espírito Santo é uma circunlocução, né, do Ruach e Yavé. Então, quando se fala Ruach Kadosh, o Espírito Santo, ele está falando do Espírito de Deus. Então, o Beit Yavé, que é a casa de Yavé, né, termo que se usava para o templo, tornou-se o Beit Hamikdash, ou seja, a casa da santidade, ou Beit Adonai, a casa da santidade, ou a casa de Adonai, ou a casa do Senhor. Vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa, ou vamos a Beit Adonai. Vamos à casa do Senhor, para não pronunciar, então, o nome real de Deus. O monte de Yavé, então, que é o Monte Moriá, Har Habait, que é o monte da casa, né? Então, o monte de Yavé, que é o Monte Moriá, se tornou, então, o Har Habait, que é o monte da casa. Har Kadosh, que é o Monte Santo, né? O nome de Deus também ele passa por esse mesmo processo. Adonai, Senhor, o Eterno, o Hashem, que é o meu Senhor, o Santíssimo, Elohim,
o nome, hoje, né, a gente vê também os significados do Deus que cura, o Deus de guerra. Então, o El Shaddai, Elohim, eles começam a utilizar os atributos de Deus, vamos chamar assim, para para usar como referência a Deus. Então, o que é isso? Isso é uma forma da gente perceber um pouco dessa cultura que Mateus está preocupado e ele escreve. Hoje nós temos, só para vocês terem uma ideia, de que a gente não sabe a forma correta de se pronunciar o nome de Deus. Nós utilizamos Yahvé, tem gente que usa Javé e tem gente que usa Jeová, sendo que o Jeová é a maneira que os estudiosos mais entendem como a errada, né? Se tem uma coisa que não, uma expressão, uma pronúncia que não se assemelha nada ao tetragrama, é o Jeová, né? Então, nós temos agora aí diante de nós só um esclarecimento para a gente entender por que é que Mateus escreve. Então, entenda isso, gente, não é uma lei, mas ela é uma forma de respeito, essa questão da pronúncia de Deus, e uma preocupação dos judeus para que o nome de Deus não fosse profanado, ou seja, não estivesse na boca de quem não o servia, não guardasse a lei, tá? Então, a expressão reino de Deus passa por essa mesma circunlocução. Então, passando agora, ao invés de reino de Yahvé, é reino dos céus. Mateus ele está utilizando a expressão porque isso está muito presente no imaginário dos destinatários desse evangelho, dessa carta, tá? Então, a questão aqui não trata de uma expressão certa ou uma expressão errada, nem tampouco uma expressão mais certa do que a outra. É a mesma coisa. Reino dos céus, reino de Deus é a mesma coisa, tá? As duas expressões, elas podem nos trazer apontamentos que são muito importantes para o nosso estudo também. Alguém quer falar alguma coisa? Achei bacana, pastor, essa colocação tua, que isso, então, essa história toda advém de toda a religiosidade dos judeus, né? Que quando a ordem de Deus era que vocês não peguem o meu nome em vão, né? Não tomem o meu nome em vão, no sentido de uma vez que você é povo do meu povo, não pegue o meu nome em vão, né? Cumpra com o que você está se propondo, né? E eles tomaram isso como essa lei como não, o nome de Deus, o que se escreve, não se escreve, se diz, não se diz, né? Eles tornaram uma lei de Deus uma religião para eles, né? Quando, na verdade, não tomaram o nome de Deus em vão, uma vez você ser povo de Deus, você honrar o nome de Deus, né? Esse é o sentido da lei, né? Então, eles puxaram por outro lado. Não se deve dizer, não se deve pronunciar, ou que maneira se pode ou não se pode, né? Virou uma religião e desagradou a Deus, na verdade, toda essa história, né? Na verdade, para complicar um pouquinho mais, o cristianismo, quando se institucionaliza, abandona a tradição judaica, e ao abandonar, eles complicam mais a coisa. Então, talvez o cristianismo seja algo mais religioso, né? Se tornou algo porque ele deturpou. Vocês vão ver semana que vem que nós não podemos esquecer do judaísmo. E o judaísmo, eles acabaram também abandonando um pouco sobre a importância deles. Porque se você perguntar para um judeu o que é o reino de Deus, ele vai dizer, o reino de Deus é Israel. Né? O que não está errado do ponto de vista do que eles esperam. Sim, foi o que Deus sempre prometeu para eles, né? De uma vontade. Reinar a partir de Jerusalém. Isso é promessa de Deus sobre a vida dos judeus, né? Por isso não está errado, porque o que acontece é que eles acabam não entendendo, porque
qual é a intenção de Deus? Que todas as nações, ao olharem para Israel, pudessem ver a sua forma de viver, a sua sociedade, que não se baseia segundo os princípios do mundo, mas segundo os princípios das mitzvot, ou seja, da Torá. Isso. Quando todas as nações olham para Israel e veem a sua forma de governo, veem a sua forma de sociedade, veem a sua forma de viver a espiritualidade, os tem como referência de reino de Deus, né? E essa é a história toda, e a gente precisa, estou só fazendo um briefing, já adiantando um pouquinho da aula que vem, esse pano de fundo é um desejo de Deus para Israel. E aí o cristianismo, Jesus quando vem, o cristianismo não colabora. Quando ele Eu achei espetacular agora que o pastor mencionou Constantino, né? Até Constantino, a igreja não estava enraizada no poder, né? Depois de Constantino, quando o poder político, né, o poder bélico abraçou a igreja, eles tiveram que mudar de ideia. Nossa, será que chegou o reino de Deus? Porque agora o rei, né, a igreja faz parte do reino, né? Daí que veio toda essa teoria da prosperidade que reina até hoje, né? Vou falar sobre isso mais pra frente. Eu achei fantástico esse ponto de virada que o pastor mencionou em Constantino, com Agostinho dando start para toda essa história de reino, né? O reino aqui na Terra, né? Achei fantástico. Vou dar uma prosseguida. Promete ser bacana esse estudo aí. Bastante. Então vamos lá, senão eu vou adiantando muita coisa, né? Eu estou precisando ler mais coisas. É bom porque a gente vai crescendo juntos, né? A gente tem alguns conceitos, mas esses conceitos não estão tão fundamentados na gente, né? Então, a importância da escola dominical é exatamente isso, tirar a gente da superficialidade, né? Então, olha, uma informação importante, né? Kátia, você sabia dessa história? Por que muda? E qual foi o período da história que mudou essa tradição judaica de pronúncia do reino de Deus? Não. Então, por isso que eu acho que é legal a gente fazer por partes, respeitando aí a nossa aula de 1 hora, né? Porque a gente vem com doses, porque é uma mudança de cultura em nós também, né? Dá para a gente ir mastigando um pouquinho melhor essas coisas, né? Gente, o que é que Deus pretende fazer conosco, né? Olha só, ele vem mudando os nossos conceitos por conta do cristianismo, de uma forma geral, quando ele trabalha com a gente a questão da nova aliança, a nossa espiritualidade e como transformar essa aliança em algo real nas nossas vidas e nos nossos ministérios, no chamado dele, como que a gente participa dessa aliança e tudo mais. Então, trabalhamos a questão da fé e a importância da fé no exercício dessa nova identidade que nós temos. E agora, trabalhando essa questão do reino de Deus, transformando a nossa visão de missão, de propósito real, como filhos de Deus. Isso é muito importante para nós. Eu estou entendendo que Deus está estabelecendo pilares para a nossa caminhada que são importantíssimos. A gente estava nessa preocupação, eu e Cátia, o que a gente vai trabalhar agora, tal, porque a gente falou sobre coisas tão densas, né? E aí o Senhor colocou no meu coração falar sobre o reino de Deus. Eu falei, mas o reino é simples, 2 aulas a gente mata. Não! Não é simples, não. A gente vai desde aspectos reais, aspectos que fazem parte, precisam fazer parte das nossas vidas e não fazem, até questões escatológicas, até sobre questões da vinda de Jesus, da segunda vinda de Jesus, que é quando esse reino se estabelece, tá? Aí, de repente, a gente pode trabalhar algumas linhas também que existem. Conversei um pouco com o Alfredo sobre isso,
E eu sabia que quando a gente anunciasse o reino de Deus, opa, vamos lá, vou falar sobre esse assunto. Conversamos bastante tempo e o Alfredo tem um conceito teológico bacana, muito importante também para contribuir nesse sentido, né? Mas é um assunto que eu não sabia que o Alfredo gosta, e gosta mesmo, estuda e pesquisa e ouve bastante sobre isso, né? É muito importante esse conhecimento do reino de Deus para que a gente possa dar valor àquilo que nós fomos chamados e para o que nós fomos chamados. Tá? Então, aquilo que eu falava e não... Lógico que eu sempre tive uma consciência disso, mas hoje essa consciência, ela se consolida mais ainda, é quando nós falamos, nós somos João Batista da nossa geração. Né? Então, João Batista, ele tinha como princípio, para o seu propósito, preparar o caminho do Senhor. E nós também. Só que nós, é com algo que João Batista dizia e esperava lá atrás, quando ele batizava com arrependimento. Ele falava, vai vir aquele que vai batizar vocês com o Espírito Santo e com poder. Né? Então, agora, quando nós temos a oportunidade de fazer a missão, nós fazemos essa missão guiados por ele e manifestando aquilo que é próprio do reino. É com poder, é com autoridade. E aí eu não vou me avançar mais, senão a gente vai tomando as próximas lições e eu me torno repetitivo lá na frente, tá? Então, vamos lá, vamos entender agora como isso se tornou, então. Então, o reino de Deus, numa visão que a gente precisa aproveitar, porque quando Mateus escreve o reino dos céus, ele está utilizando uma expressão judaica por conta de não querer profanar o nome de Deus, mas isso tem um nascedouro, tá? Então, quando ele está falando do reino de Deus, ele está apontando para o rei Deus. Né? Então, o reino de Deus aponta para o rei, que é Deus. Enquanto que a expressão reino dos céus aponta para a origem do reino. Tá? Vou falar de novo, origem do reino. Então, portanto, nessas interpretações, tá? As duas interpretações, a expressão vão nos induzir a uma verdade que também ela não pode ser negada, tá? Que o reino vem dos céus e que isso quer dizer que o reino não é feito, então, de políticas, nem de relacionamentos sociais, terrenos, de conchavos. Esse reino não se estabelece com guerra. Esse reino não se estabeleceu tomando nada que era de outro. É importante a gente entender como é que os reinos se estabeleciam na Terra. Os reinos se estabeleciam na Terra com a sua força, ganhando um pedaço de terra e vai avançando, e avançando, avançando, até conquistar todo mundo. À base de sangue, de inocentes, à base de opressão daqueles que não tinham como se defender. O reino de Deus, ele não tem essa pretensão. O reino de Deus, ele vem do céu, e vindo do céu, ele vem de uma cultura completamente diferente da cultura da terra. Até aqui, tranquilo? Não, só ia falar, quando a gente estava discutindo, que Jesus vem para fazer essa ruptura mesmo. Ele vem falar que nós somos o João Batista da época e que a gente tem que espalhar o reino, o nome de Deus para todos os cantos. Então, o Atos 29, que é a igreja de Jesus. É isso, né? E eu sempre, quando falo de reino dos céus, eu lembro uma musiquinha bem antiguinha aí.
O reino de Deus está onde a esperança estiver, gerando ação, gerando consolação. Ou seja, a igreja gerando ação, a igreja gerando consolação. E aí, varão, talvez a gente vai ter uma triste constatação. Cadê? Vamos para frente. Bora. Então, na pregação de Jesus, o reino, ele se tornará, aí tem a expressão, né? Tornar-se-ia, então. Então, não vai ser uma simples monarquia, gente. Não é uma simples monarquia. Quando nós estamos falando sobre tudo que Jesus nos ensinou a respeito do reino de Deus, não é uma simples monarquia. Mas é uma grande família de amor, onde Deus é o Pai, vive e reina eternamente, e junto com os seus filhos, os bem-aventurados, estabelece, então, esse reinado. Então, este reino não vai existir mais classes sociais, não existe mais maiores e menores. Este reino é um reino que estabelece igualdades. E a gente vai poder sentir isso no decorrer das nossas aulas também, tá? Completamente diferente dos reinos que a gente tem como referência nas nossas sociedades, né? Então, quando Jesus está apresentando o reino de Deus, ele apresenta sim como uma novidade, porque a concepção, inclusive dos judeus, de reino, é uma concepção muito equivocada e muito parecida com aquilo que a terra reproduz, né? E não o que o céu manifesta, tá? Dúvidas e perguntas até aqui? Dá para abrir um pouquinho a mente da gente? Só com essa introdução? Então, vamos lá. Uma conclusão importante sobre o reino de Deus, tá? Então, gente, o reino de Deus anunciado por Jesus, então, é importante a gente entender, não é o céu, tá? O reino de Deus não é o céu. Jesus, ele não pregava sobre o reino no céu. Mas o reino do céu é outra coisa. É importante a gente perceber que o céu é o lugar, então, de onde vem o reino, de onde veio o reino. E aí nós vamos concluir esse pensamento também nas próximas aulas, tá bom? Para que isso se consolide em nós. Uma outra afirmação é que quando Jesus anunciou o reino de Deus, ele também não diz que o reino de Deus é a igreja. Então, diferente do que Constantino disse, o reino, a Basileia de Deus, não é a igreja. Eu quero indicar a vocês para conhecerem um pouco e pesquisarem na internet um pouco sobre a história do judaísmo no Brasil. Quando a história do judaísmo chega no Brasil. Quem são os primeiros judeus que se instauram no Brasil? É muito interessante, né? Porque a história de um judeu me chama muita atenção, que é o Basilai. Esse judeu, ele começa a importar uma madeira que o Brasil tinha muito rica e que os europeus ficaram muito impressionados com essa madeira. E eles passavam a chamar pau de Basilai.
madeira de Basilai. E o pau Basilai, até que se tornou pau-brasil. Basilai vem da raiz de Basileia, vem da raiz de reino, Brasil. Brasil surge dessa derivação do Basilai. É interessante, eu quero que vocês assistam depois. Vou deixar vocês curiosos, tá bom? E aí deixa o Espírito falar com vocês, porque isso tem muito a ver com o que o nosso país precisa sinalizar às nações. Existem promessas para o nosso país, né? Sempre quando eu vejo alguém falando sobre o Brasil, fala do Brasil e apresenta o Brasil como se, ó, brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai. Vocês viram que fiquei mais claro aí, ó? O sol saiu na janela agora. Que o Brasil seria celeiro de missionários, né? Para as nações. E quem são os missionários? Os anunciadores do reino. A gente precisa entender isso, tá? Eu não sei se algum de vocês ficou um pouco na curiosidade quando eu falei que Deus é o rei. Se alguém fala assim, peraí, mas e Jesus nessa história? Onde é que entra? Alguém pensou? Vai, seja sincero comigo. Deus é o rei? Tranquilo para vocês? Essa expressão Deus é o rei? Sim? Tranquilo? Então, o que acontece com Jesus? Vocês vão saber. Tá? Mas Jesus não é o rei? Sim, Jesus é o rei. É isso que a gente precisa entender. Tá bom? Então, terceiro aspecto aqui importante para nós, que o reino de Deus, então, primeiro, não é o céu, não é a igreja, mas também o reino de Deus. Se não é no céu, se ele não é a igreja, então o reino de Deus não é um lugar específico. Ai, pastor, o reino de Deus é na terra. Tá bom. Vamos entender isso um pouquinho melhor. Quem pode abrir para mim Lucas, capítulo 17. Vai aí, Darinho. Aproveita que teu áudio tá bacana. Lucas 17, versos de 20 a 24. Uma conversa de Jesus. Parece uma conversa completamente fora de sentido. Jesus cura os leprosos, volta um leproso. E aí os judeus viram para Jesus e fazem uma pergunta. Estou lendo na Bíblia do Discipulado, ok? Então vai lá. A vinda do reino de Deus. Indagar até quando, pastor? 20 a? De 20 a 24. Indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão, ele está aqui, ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. A seguir, Jesus disse aos seus discípulos: virá o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. E dirão a vocês, ele está aqui, ou lá está ele. Não saiam nem sigam essa gente, porque assim como o relâmpago, que resplandece e brilha de uma extremidade do céu até a outra, assim será no seu dia o Filho do Homem. É importante, a gente também vai ter uma aula específica sobre Filho do Homem. O que é essa expressão, o Filho do Homem? Não sei se vocês já estudaram, se alguém já estudou sobre isso. Tá? Daniel? Mas ela vem desde a Gênese. Passa por Daniel, ela ganha um significado, embora eu gostaria muito que vocês, se vocês puderem, durante esse tempo que a gente está estudando, lerem Daniel e perceberem o que acontece com Nabucodonosor, que é o representante de um reino, e o que acontece com ele, e qual é essa relação entre Nabucodonosor, rei,
e também o que lhe é tirado e as conclusões que ele chega depois, como sendo Deus, o reino de todo o mundo, cara, esse é um paralelo fantástico também. Leiam, assim como Filho do Homem, essa expressão ganha uma força profética no livro de Daniel. Eu acho que para nós vai contribuir muito para a gente entender essa questão que eu falei antes para vocês, sobre o papel de Jesus nesse reinado, né? Então, quando eu falei, Deus é rei, mas e Jesus, né? Então, vocês vão entender isso daí um pouquinho melhor. Então, o texto que o Dário leu aí para a gente, Jesus, quando ele é indagado aí pelos fariseus, percebe que o judeu ele está interessado nesse tema. Quando virá o reino de Deus? Porque quando vem o reino de Deus, para os judeus, vocês vão ver que o reino de Deus sinaliza também o Mashiach, o Messias. Tá? Então, eles estão interessados nisso. Só que eles estão interessados nisso até hoje. Então, o reino de Deus não vem como visível aparência. Por isso é importante a gente dizer, não é um lugar. Então, nem dirão, ele está aqui ou lá está ele. Porque o reino de Deus está entre vocês. Esse entre é interessante, né? Porque logo na sequência, Jesus diz para os discípulos que viria tempos em que eles desejariam muito ver os dias do Filho do Homem, e aí ele usa a expressão de novo, ele está aqui ou lá está ele. Então, paralelismo aqui, interessante. Então, não saiam nem sigam essa gente, hein? Então, é como se nós soubéssemos exatamente a quem seguimos. Fala, Tato. Aqui na minha versão, ele está escrito no 21, porque o reino de Deus está dentro de nós. Então, essa é uma expressão que eu vou explicar um pouquinho melhor aqui para a gente, né? Então, não saiam e não sigam essa gente. Ou seja, a gente vê muito nos movimentos hoje, né? As pessoas seguindo pessoas. Seguindo pessoas. Pelo que está sendo manifestado por intermédio delas. Não se segue pessoas. Mas se segue o reino. É uma coisa muito diferente. Porque o reino não evidencia pessoas, mas o reino precisa evidenciar o seu rei. As pessoas gostam muito de personalizar. E isso é um grande problema. Então, porque assim como o relâmpago resplandece, né, e brilha de uma extremidade do céu para outra, assim será o dia do Filho do Homem, né? Então, antes do reino de Deus ser consumado no futuro, o reino da glória, vamos chamar isso, que é uma outra expressão, ele veio ao homem na pessoa e na atividade de Jesus Cristo. Tá? Então, Jesus e a sua mensagem inaugura o reino, que a gente pode chamar também de reino da graça. A gente vai falar muito sobre reino da graça. Tá? O que também é importante para a gente valorizar um pouco da nossa teologia, né? Como metodistas, né? Essa teologia da graça, Jesus veio inaugurar o reino da graça. É importante a gente ter essa expressão também viva dentro de nós. A resposta que Jesus está dando para o fariseu aí é que quando viria então o reino de Deus? O reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá está aqui ou lá está. O reino de Deus está entre vocês. Na versão do Tato, está dentro de vocês, né? O que não está errado, porque o reino estar dentro
de vocês também pode ser apropriado, porque tem uma preposição entos do grego, e entos, né? Ele traz uma tradução que é entre, no meio de ou dentro de. Então, a tradução do Tato não está errada quando diz que pode estar dentro de você. Então, como Jesus está falando para os fariseus aí no verso 20, a tradução entre, no meio de, parece mais justa. Porque como ele está respondendo para um fariseu, ficaria meio estranho Jesus dizer que o reino está dentro dele, né? Sendo que eles são contrários a Jesus. Então, a melhor tradução para esse contexto está entre mesmo. Por quê? Porque eles não deixam com que a verdade do reino entrasse dentro deles. Tá? Então, o mais apropriado aqui é a gente entender esse entre, porque Jesus está falando para os fariseus, que é muito interessante, né? Eles acabaram de ver um milagre aí. Eles deveriam seguir os leprosos e levarem eles para os sacerdotes. Eles puderam constatar uma manifestação do reino, que Jesus deixa claro lá em Lucas 4, depois que Jesus sai do deserto, Jesus entra na sinagoga e pega o rolo do livro de Isaías, né? E faz a declaração: eis que o Espírito do Senhor, né, Ruá Adonai, está dentro de mim, pelo que me ungiu para. E aí ele começa a ler e descrever a sinalização do reino, tudo que está acontecendo. Eles viram isso, eles conheciam, eles eram pessoas que conheciam a lei, conheciam a Bíblia, a Tanakh, né? Conhecia os textos bíblicos, né? Estavam preservando os textos, mas não conseguiam perceber a realidade do que a palavra de Deus dizia ali nos seus dias. Eles não conseguiam constatar. Por quê? Porque eles não permitiam ser transformados, né? Por essa realidade, por aquilo que eles estavam vendo. O zelo foi maior, a religiosidade foi maior, né, do que tudo isso, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Algumas pessoas surgiram aqui. Então, de qualquer forma, a realidade presente do reino é evidente em Lucas, que não se trata de um lugar para o qual nós estamos indo, ou um lugar para o qual está vindo para se instalar, né? Então, quando a gente faz esta afirmação de que o reino de Deus anunciado por Jesus não é um lugar, a gente está se referindo, não é um lugar terreno, como normalmente se vê. Não é um lugar específico, tá? Então, por isso é importante afirmar que o reino de Deus trata-se de um direito legal de governar, talvez. É importante e a gente vai fundamentar isso nas próximas aulas. Então, do que se trata o reino de Deus? O reino de Deus se trata de um direito legal de governo de Deus, estabelecendo seu lugar. O reino é uma extensão do ser divino, do ser Deus, do Criador, do Eterno. O reino de Deus é a manifestação desse poder legal de Deus sobre tudo que ele criou. É restauração, é restabelecer governo, é restabelecer ordem sobre o caos que o pecado gerou em toda a criação de Deus, que quando ele concluiu a obra, ele disse: tudo é perfeito. Que perfeição, né? E viu Deus que era muito bom. E o pecado vem e destrói. A instauração do reino, então, é o direito legal de Deus governar sobre a sua criação. Um dia tirado, né?
Então, a semana que vem nós vamos ver um pouquinho mais sobre esse pano de fundo a partir desde lá da Gênesis, tá? Desse reino de Deus que estava instituído e depois foi desinstituído. E aí vamos perceber um pouquinho dessa pergunta dos fariseus, tão importante para os judeus, né? Porque eles estão aguardando ansiosamente a chegada desse reino. Mal sabem eles, que está mais perto do que eles pensam. Perguntas? Comentários? Du, será que nessa não caberia mais, né, usar a palavra, em vez de reino de Deus, mas reinado de Deus, como essa questão de abrangência, onde alcança, aonde se manifesta, né? Porque quando a gente pensa em reino, né, a gente acaba que, acho que no pensamento popular, a gente pensa num lugar, né? Mas quando a gente pensa em reinado, a gente pensa em algo, acho que além até de tempo e espaço. Vamos conceituar isso daí depois. Eu acho que na terceira ou na quarta aula a gente vai conseguir entrar um pouquinho nisso. Mas tudo depende de você, varão. Depende de mim. Depende de cada um de nós. Porque hoje o reino está em nós, mas ele precisa se estabelecer no todo. A parábola do joio? Então, ele é uma semente plantada no coração. Ele veio. Então olha, gente, olha. Tem coisa pra caramba. Eu tenho que ir devagar. Eu sei responder a sua pergunta, mas tem que ir devagar, irmão. Vamos conceituar isso daqui duas aulas mais para frente. E você vai entender. Porque, para mim, uma pergunta que fica é: por que Jesus não veio ainda? Por que Jesus não... Aí tem gente que vai falar assim: porque não é o tempo. Aham, tá bom. Legal. Tem isso também, como uma vertente para essa resposta. Mas a igreja precisa sair, precisa acordar. Aqueles que se dizem cristãos precisam saber sobre o que tem dentro. Precisam saber sobre o que são capazes a partir dessa realidade do reino de Deus. Tá bom? Mas boa dica aí, Felipe. Fala, Darinho. Não, só falei que aí vai aparecer a expressão filhos do reino também, lá na semente do joio. Então, a gente tem bastante assunto mesmo. Fica um texto aí para vocês meditarem essa semana. João, capítulo 14, de 30 a 32. João 14, de 30 a 32. Texto para vocês meditarem durante a semana, tá? Um dia a gente fala sobre ele. Vamos orar. Cadê o Stanley? Stanley. Ora por nós aí, Stanley. Pai, nós agradecemos a Ti por este momento, Senhor Deus, momento de aprendizado, onde o Senhor tem se revelado a cada um de nós, Pai. Nós possamos continuar empenhados, Senhor Deus, em aprender mais de Ti. O Senhor nos dê, Pai, um dia abençoado, um dia maravilhoso, e nos prepare para esta noite, Senhor Deus, onde uma noite de ceia, um culto maravilhoso, Senhor Deus, que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente. Obrigado.